Rafael Alexandre. Sim. Quê? Que é o que? É o último nome? Santos. Não gosto. És Rafael Alexandre Santos? Sou Rafael Alexandre Moraes Pires dos Santos. Eu tenho tipo Nossa. 7 nomes. Que nome grande! Yeah. Ou seja, se pudesse escolher entre nome grande e nome pequeno, Nome preferias pequeno, com certeza. nome pequeno. Só porque eu, quando começava os testes na escola, eu era tipo o último a acabar de escrever o meu nome. Rafael. Alexandre Moraes. Professor, ainda estou a acabar o meu nome, está bem? Não dava. Portanto, não. Olha, Alex, que é como tu Sim. preferes que te chamem, Uhum. por alguma opção ou porque soa melhor no... Eu acho que quando eu fui começando a crescer e agora nos últimos anos eu fui criando um senso de identidade um pouco melhor e eu comecei a perceber que eu não me identificava com o meu primeiro nome e que me trazia muitos traumas em relação ao meu passado, em relação a momentos em que eu sofria de bullying, em relação a momentos em que eu não gostava da minha própria aparência física e tudo mais, então tipo, é um nome que eu não me identifico, acho que não diz nada sobre mim, não expressa a minha criatividade, não é, artística, então o meu segundo nome é melhor, eu curto mais. Sim. E tu falaste-me aí da questão do bullying, que tu aliás, chegaste a fazer um vídeo sobre isso, Sim. a expor fiz ainda vários. mais, Sim, sim. mas há pouco tempo fizeste um em que detalhadamente falaste sobre aquilo que foi e simbolizou isso para ti. Eu não tenho falado muito sobre o assunto do bullying, porque é um assunto que eu não quero tipo, que as pessoas olhem para mim e tipo, pensem, ele sofreu bullying. Eu não gosto de sentir-me uma vítima ou que sentir que as pessoas sentem pena de mim. Detesto isso, então eu evito falar de assuntos traumáticos da minha vida o máximo possível, precisamente porque eu não quero ser resumido a isso. Então eu não quero ser alguém que superou uma história de bullying, eu quero ser simplesmente uma pessoa feliz que hoje em dia tem uma carreira no entretenimento e que gosta do que faz e faz as pessoas felizes. É isso que eu quero. Mas essa questão do bullying definiu a pessoa que tu és atualmente. Terias sido um Alex, desculpa, completamente diferente. Definiu-me de alguma forma, mas não totalmente. Eu acho que eu sempre me considerei tipo, em constante evolução, entendes? Então eu acho que então desde sofrer bullying até à morte do meu pai e depois da morte do meu pai para a frente, eu acho que eu fui umas 3 pessoas diferentes. Eu não me identifico com muito do que eu era, com muito de como eu vivia, com muito do que eu acreditava. Hoje em dia eu sinto-me mesmo uma pessoa diferente, então eu nem tento colocar isso na tua perspectiva de vida atual. Atual, exato. Ou seja, fez-me... Porque isso construiu-te num passado que já não é o teu presente. Exatamente, tipo, eu não sou apegado ao meu passado, tipo, zero. Eu não sou apegado às minhas experiências passadas. Portanto, há sem dúvida alguma um Rafa e agora um Alex. Sem dúvida, sim. Portanto, há mesmo uma transformação de 180 graus. Daquilo que tu foste, daquilo que tu és. E aliás, para quem olha para as tuas redes sociais é muito interessante perceber, quem acompanha o teu percurso, sentiste uma pessoa fechada e que não gostava muito de exposição. E agora olhem para mim porque eu estou aqui e é isto que eu quero fazer da vida. Eu acho que foi o que eu tive que ganhar. Acho que isso foi algo que eu tive que ganhar para conseguir o que eu quero da minha vida. Não que eu goste de exposição em si. Eu não gosto de falar da minha vida privada, eu não gosto de falar sobre detalhes do relacionamento ou da minha família, etc. Eu não gosto. Mas eu percebi que eu tenho que mostrar alguma vulnerabilidade nas redes sociais para eu conseguir fazer com que as pessoas me entendam, me compreendam e gostem mais de mim. Porque és uma pessoa real. Sim. Não é algo superficial, eu não sou um boneco, eu tenho texturas. Consegue ser superficial. Há muitas camadas na internet que eu me vejo eu próprio a colocar-me em caixas, entendes? E eu vejo-me eu próprio a tentar agradar os outros. Eu não faço 100% do conteúdo que eu gostaria de fazer porque eu sei que eu tenho que ter alguma espécie de controlo e de management para conseguir fazer o que as pessoas querem ver de mim e ao mesmo tempo uma coisa que eu gosto. Sempre foi isto que tu querias fazer hoje da tua vida, a dança, ou há outras coisinhas que puxam mais, mas a dança é o que te está a alimentar neste momento? Acho que é mais a segunda opção que tu disseste, porque imagina, eu sempre gostei de dançar, eu sempre dancei, eu sempre tive aquele bichinho por querer entreter os outros e eu sempre tive meio que um dom para dançar, sempre tive facilidade em aprender,
criança, eu em festas de fim de ano, virada de ano, eu Era sempre tu que davas. eu colocava as pessoas numa rodinha, eu tinha 4 anos, eu colocava as pessoas numa rodinha, eu fazia uns movimentos, as pessoas imitavam. Isso eu lembro-me que fez parte da minha jornada, mas chegou a um ponto em que eu comecei a perceber que eu me via como um artista no geral, entendes? Eu tenho várias... uau! Olha assim. Uau! Isto é mesmo incrível. Uau! Ok. Enfim, como eu estava a dizer, Sim. eu acho que eu percebi em algum momento que eu tinha muito para oferecer mais do que só uma vertente artística. Eu, desde criança, também desenhava, então eu consegui desenvolver a minha arte do desenho muito cedo, também é uma coisa que sempre me interessou. Aí eu comecei a perceber que eu também gostava de cantar e que eu gostava de performar no geral. Então em criança eu já fazia concertos em minha casa com a minha Ou irmã. seja, antigamente falava-se na questão do artista completo. Antigamente quem era o artista completo era o artista que cantava, que dançava, que tocava, sim, que representava. Tudo. Sim. Hoje em dia o artista completo, há um novo artista completo. Que é aquele que dança, é aquele que canta, é aquele que também pode desenhar, Eu acho que representar. não tem uma definição isso é muito subjetivo. Eu sei da minha arte e eu vejo a minha arte própria, não Sim. é? Eu não me consigo posicionar nos outros e dizer tu és um artista completo ou tu não és, porque isso é uma coisa que a pessoa sente e ela tem que sentir o que é que para ela a completa, Exato. não é? Eu, no meu caso, o meu maior sonho é mesmo eu performar, ou seja, eu gostava de ter o meu material, eu gostava de... Para construir coisas. Sim, exatamente, eu gostava de ter o meu material e trabalhar com música sempre foi a fonte de arte que eu mais quis... A arte performativa. Exatamente, desde criança eu sonhava com isso, a minha irmã falava comigo e ela via potencial em mim, ela dançava comigo na minha casa, fingíamos que estávamos a atuar para uma plateia de milhares de pessoas. Hoje em dia isso já se concretizou em alguns aspectos. Sempre atraíste isso para a tua Sempre vida. atraí isso. Está a acontecer. Manifestação. Sim, Super. aliás, tu tens mais de 100 mil seguidores no Instagram, tu já ultrapassaste 1 milhão de seguidores no TikTok. Isto é um marco, quer dizer, já te caiu a ficha porque 1 milhão de pessoas Já. é muita gente, É muita Alex, gente. é muita gente. Olha, caiu uma ficha para aí há um mês atrás, só. E não são só portugueses, Não são só portugueses. são brasileiros também. Também. E graças são a de Deus. outras partes do mundo também. Não, por enquanto ainda só Portugal e Brasil. Só. Ok. Ainda não... Quer dizer, eu tenho 1% de Angola, portanto, shout out para os meus fãs angolanos. Boa, angolanos, África a representar, Super. mas de certeza que tens portugueses noutras partes do mundo que te seguem. Acredito que sim. Não sei, nunca vi. Mas é também uma coisa que não pensas muito. Não, Mas Portugal e o Brasil são sem dúvida alguns dos teus públicos. sem dúvida. Isso, meu Deus, tu chegaste ao Brasil e não é, normalmente é sempre ao contrário, é o brasileiro que chega a Portugal. É que é um artista português que se dá a conhecer ao público brasileiro, ou seja, é Eu- mercado português a ser Eu amo o exportado. Brasil, Sim, 100%. Eu sempre me senti estiveste lá há pouco tempo? muito ligado. Estive agora no Brasil também no O ano verão passado? passado. Estive lá quase um mês e eu sempre me senti muito ligado à cultura brasileira. E eu sinto-me muito parte da cultura brasileira. Uhum. Eu contribuo para a cultura, para propagar a cultura brasileira também no TikTok, porque é a maior fonte de consumo de Portugal, também de Sim, qualquer sim, é o forma. TikTok. E cresce muito rápido sim, no TikTok. Sim. E Portugal consome muito conteúdo lá, então unir uma coisa que eu gosto, uma cultura que eu me identifico bastante e juntá-la com o meu trabalho é maravilhoso. E poder ter o apoio de pessoas do Brasil que são tão quentinhas e são Sim, pessoas tem muito... outra aura completamente diferente. Completamente. Hum, Então eu sim, amo o sim. Brasil, sou apaixonado para sempre e enfim. O mundo não espera, então a gente não devia Tu perder. tens a exposição no teu mercado de geracional, no digital, consome aquilo que tu fazes. Uhum. Como é que é expor alguns traços da tua vida? Porque o fazes. Essas Olha- pessoas estão à vontade para que isso aconteça? Mais ou menos. No início era um pouquinho complicado. Eu percebia que eu não me sentia à vontade para partilhar muita coisa da minha vida. Uhum. Mas à medida que eu lá está, fui construindo a minha própria identidade e fui ficando cada vez mais seguro de mim próprio, começou a ser tão fácil a falar sobre alguns aspectos da minha vida, a minha sexualidade, o meu namorado, coisas tranquilas, começou a ser tudo Porque não o super fazias. easy. Eu não o fazia no início, porque eu não sabia ainda 100%. Acho que a gente nunca sabe 100% o que é que a gente é. Nós estamos constantemente a aprender na vida coisas nossas, não é? Nem temos que nos Sobre nós. rotular, não é? Nem temos que nos rotular, nem temos que saber tudo. Podes ter 40 anos e ainda não sabes algumas coisas sobre Claro ti e é que sim. completamente ok. Tens é que... E eu não sabia isso quando eu tinha 20 anos, quando eu comecei. Eu achava que eu tinha que me apresentar ao mundo 100% como eu sou, ter uma identidade super definida e a minha mentalidade super definida e os meus pontos de vista todos tipo formulados e não é bem assim. Não tem que ser assim. E não tem que ser assim.
Portanto, não achei tão provocador até, achei. Sim, porque quem está contigo acaba por ter essa exposição e então pode Sim. não haver à vontade Pois é, por exemplo, eu sempre... ou alguma proteção da tua parte para Sim. que não exponhas demais. Eu, como não gosto também de expor muito da minha vida eu próprio, acaba que eu nem partilho tanta coisa. E quando eu partilho alguma coisa de uma pessoa mais íntima ou whatever, eu geralmente pergunto e mostro. Porque o que ninguém sabe, ninguém estraga, não é? Exatamente, antes de publicar. O que acontece é, eu sempre atraio para a minha vida pessoas mais tímidas do que eu. Ok. Sempre. Sempre, sempre. Sempre namorei pessoas mais tímidas. E consegues desinibi-los. Está a haver ali uma confusão, mas também estou numa entrevista. Olha, está a regressar o Beer. Não, é vai beer. para trás. Para trás. Não, mas está a regressar Oh, it's coming a back. cerveja. Pede uma. Eu não bebo álcool, sabias? Eu também não. A sério? Eu odeio álcool. Eu odeio álcool. Não bebo Eu álcool. bebo água e sumo de laranja. Eu só bebo álcool. Pode passar, à vontade. Isto eu estou a adorar. Mas é barris, carris. Isto tem que ser mostrado. Barris. Tem escrito barris, fazendo alusão a carris. Anyway. Trocadilho bom. Pronto, isto é Lisboa. Olha, por acaso estava a dizer só para comentar que esta zona é das minhas preferidas em Lisboa. Eu por acaso nunca venho para aqui. A zona nova, da ponte, do Eu mato, nunca venho para aqui. é mais para o centro. Eu- Vamos falar disso, porque tu fazes vídeos a dançar no arco ali ao pé do Terreiro do Paço. Uhum. E para quem viu, de certeza que já viram, quem está a ver esta entrevista, ou quem ainda não viu, passe por favor nas redes sociais do Alex, porque é mesmo uma loucura, é uma loucura boa, tu a dançares Sim. com toda a gente Qualquer a passar. pessoa. Uhum. Mas tu não danças timidamente, tu Eu dás não. tudo. Eu dou tudo. Grave, vai, seu cachorro. O que eu digo Isso é sempre muito é, engraçado. eu tenho eu e depois eu tenho o eu quando vou fazer alguma coisa artística. Ou Sim, seja, que é quando out. eu piso um palco, por exemplo, e eu vou atuar, aquilo não é bem eu, aquilo é uma parte de mim e é uma make persona que eu tento incluir dentro de mim próprio para fazer o meu trabalho melhor e para... Porque assim, é o meu trabalho, eu estou lá para aquilo. Exatamente. E quando eu faço conteúdo para as redes sociais, eu faço reações das pessoas e eu danço com as pessoas na rua, Sim. se eu não der o meu melhor vai ser pior ainda. Exatamente. Entendes? Ou seja, se eu estiver tímido, A coisa ser vai pior ficar ainda. constrangedora. vai ficar mais constrangedor. Então, se eu arrasar na dança, o que é que as pessoas podem dizer? No máximo é, ai que vergonha alheia, mas a vergonha A das vergonha é para pessoas... ti, Exato. não é para as pessoas. Exatamente, a vergonha diz muito mais. Quando a pessoa sente a vergonha, eu acho que diz muito Do mais que do sobre próprio ela artista. do que sobre mim, porque sim. é uma reflexão, um reflexo do que a pessoa sente e do quão envergonhada ela se sente a fazer certas coisas. Mas eu não sinto essa vergonha, eu sentia no início. Exato, é isso. Eu sentia no início. Porque é a primeira vez. E Sim, e há muita gente a olhar. nas primeiras 3 vezes que eu gravei na rua, eu tinha uma vergonha de horrores. Eu queria morrer, Sim. bleep out. Eu queria tipo, sabes, eu fiquei, mas porquê é que eu tenho que me sujeitar a isto? Passado 4, 5 vezes que eu fui gravar na rua, passado umas 4, 5 semanas, eu comecei legitimamente a divertir-me Sim. e comecei-me a não me importar. Eu acho que o facto de eu me ter desafiado a esse ponto, para mim era um desafio todas as E semanas. continuas a desafiar-te E continuo sempre a desafiar-me. e isso dá-te... Dá-me muita adrenalina e o que me ajudou eventualmente a sentir-me mais confortável num palco, por exemplo, porque se eu danço para pessoas que não estão lá para me ver, se eu danço para pessoas que não estão lá para me ver e estão É exatamente na vida igual na normal rua. deles, então se eu vou dançar para pessoas que realmente estão lá para me ver ou num palco ou que já está tudo planeado e estou com a minha equipa e estou com a produção, é muito mais tranquilo. Sim. Não sinto vergonha nenhuma, o que realmente me ajudou a ter menos vergonha em palco, por exemplo. Sim. E agora eu acho que liberdades de expressão corporal e é tudo para mim. Então, O teu pai estaria muito orgulhoso da pessoa quem te estás a tornar ou não era uma pessoa muito ligada a ti? eu era ligado ao meu pai, sem dúvida. Uhum. Eu não tinha a ligação com o meu pai como eu tenho, por exemplo, com a minha mãe, mas eu era muito ligado a ele e ele era uma pessoa que me apoiava em tudo. Ele podia ser um pouquinho mais conservador, mas ele apoiava-me em tudo e eu tinha a certeza que se ele visse muitas das coisas que eu faço hoje, ele ia ficar super orgulhoso e feliz. Eu tenho a certeza, porque ele já sabia que eu fazia, que eu dançava e tudo mais, e se ele chegou a ver o meu lado artístico. Foi há muito tempo? Meu pai faleceu em 2018, 17, quando eu fiz 18 anos, ou seja, ele viu-me a fazer 18 anos e faleceu na semana a seguir. Ok. Portanto foi recente, tecnicamente, mas ele já conseguiu ver um lado artístico meu
Só que não muito elaborado, porque eu estava na faculdade, então eu estava a começar a faculdade nessa Estavas a altura. descobrir-te ainda. Exatamente, eu estava... Não é aquela fase em que Sim. tentas elaborar a tua própria personalidade. Mas há um bloqueio ou hoje em dia há uma saudade boa e já está ultrapassada? Eu estou com... Não sinto que ultrapassas completamente a morte do familiar, nunca. Nunca se ultrapassa, não é? Nunca se ultrapassa, só que eu estou muito em paz comigo mesmo. Muito. O meu pai também teve umas atitudes menos boas na altura que ele era vivo e ele teve uma fase antes da depressão que eventualmente culminou no cancro dele do cérebro. Então teve uma fase meio louca em que ele não se expressava da maneira certa e ele fez algumas atitudes que eu sei que não eram ele e sim a doença dele. Sim. E eu consegui perdoá-lo mentalmente por tudo, por atitudes que ele teve com a minha mãe e com a minha irmã horríveis, ok? Nem são para ser contadas assim. E eu perdoei de tudo. Eu acho que na vida, se a gente não perdoa as pessoas, nós é que vamos ficar mal connosco mesmos. Tens a tua irmã fora, vives com a tua mãe e querias ter a tua irmã mais próxima, se pudesse escolher, não é? O meu sonho era ter ela próxima, ter a minha família O tempo toda inteiro. reunida, sempre. Estavam sempre os três comigo, as duas comigo, a trabalharmos Sim, para os o mesmo três, objetivo, nós os três. Sim, exato. E a minha irmã é a minha pessoa favorita, então eu faria tudo por ela, eu aprendi Um beijinho para a Coreia do Sul. Como é que se que diz um beijinho? Não sabes? Não. Em coreano. Mas já lá foste também. Já lá fui também. É, deve ser incrível. 2 vezes, com a minha mãe também já foi à Coreia. Ok. Só que, assim, lá está, eu acho que as escolhas da vida que a minha irmã fez é para o melhor dela e é porque ela queria Mesmo. evoluir como pessoa e na carreira dela e tudo mais, e ninguém tira isso dela. Ela tem um mérito incrível, ela tem conquistas absurdas, ela inspira-me todos os dias a conquistar mais também. Eu acho que foi ela que induziu em mim um pouquinho essa garra e esse espírito de luta, e ela ensinou-me muita coisa, então tenho saudades dessa Sim. inspiração que eu recebo quando Diária. eu estou com ela. Sim, Mas ocupa um lugar muito bonito no teu coração. claro. E tu és uma pessoa também muito ligada à família, isso é muito bonito. Obrigado. Super, obrigado. Vamos conhecer o mate. Let's go! Antes disso, tens projetos futuros? Quer dizer, estamos em maio, está lindo o sol. Só Olha, para não seres atropelado. eu tenho sempre projetos, tenho sempre coisas que eu quero fazer. Mas vais Eu guardá-los em nunca- segredo, eu acho que sim. É. E quem sabe, não é? Tem uma coisa a sair ou não. Até porque agora Em vem o verão, breve. vem festivais de verão. E os BRK devem estar on fire, né? Olha, os BRK, Junho, julho e agosto. quando a gente menos espera, tem Um espetáculo. uma coisa. E é com 2 semanas de antecedência e já PAM! Portanto, estás muito entusiasmado com o futuro, Estou certo? super, o futuro para mim é o meu Vá. motor. Vamos ver o futuro, Bora. porque este mate é tudo o que diz respeito a futuro. Bora, malta. Do you remember how July felt on our skin?